Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui iniciando mais uma semana juntos como igreja para louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos entrando, vamos ficando de pé em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos louvar ao Senhor. Também orar pelos nossos amados irmãos que estão vindo de João Pessoa, né? Que foram participar do Radical esse final de semana e já estão para retornar agora à noite. Vamos orar para que Deus os conduza em paz para Cajazeiras, trazendo consigo transformações movidas pelo Espírito Santo no coração de cada um, que esse é o principal, amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, muito obrigado ao Pai por estar mais um dia na Tua casa, Senhor Deus. Sabemos que isso é um presente, é um privilégio. Podemos estar mais um dia aqui, poder cultuar o Teu nome, ouvir a Tua voz. Oh Senhor, sabemos que é um privilégio e um presente. E nós queremos Te agradecer por isso, ó Pai. Também queremos, Senhor, entregar a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Teu Espírito nos conduza, nos ensine, Senhor, a adorar a cada vez mais em espírito e em verdade. Que não sejam, Senhor, canções cantadas proforme, canções que são cantadas apenas num repetir de palavras e melodias bem executadas, mas que o nosso coração esteja contrito, Senhor, diante do Teu altar. Que os nossos corações estejam prontos para Te servir, para se entregar a Ti. E ao ouvir a Tua palavra, ó Deus, que o nosso coração possa estar aberto, receptivo à Tua voz, que a Tua palavra traga, Senhor, o alimento necessário que as nossas almas precisam, que as nossas mentes e corações estejam abertos, estejam receptivos, para que essa palavra possa brotar, possa crescer e gerar muitos frutos para a Tua glória. Eu quero, Senhor, Te pedir por aqueles que estão vindo, Senhor, para a Tua igreja, que estão no caminho, Senhor, para cá. Guarda, Senhor, a cada um, para que eles possam vir juntamente conosco, adorar e engrandecer o Teu poderoso nome, Senhor Deus. Também, Senhor, todas as atividades que vão ser exercidas, as atividades do Kids, das crianças, ó Pai, conduz, Senhor, pelo Teu Espírito, para que cada uma dessas crianças sejam os Teus missionários do agora, da Tua palavra, e leve o Teu evangelho onde quer que eles estejam. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo sabe, ó Pai, como está cada um dos corações que aqui estão. Então, Senhor Deus, que cada coração possa receber a porção necessária do que precisa do Teu Espírito. Porque nós não queremos nos reunir, Senhor, como apenas uma junção de pessoas, uma associação de pessoas em uma instituição humana. Não, nós queremos sentir a Tua presença e queremos desfrutar do reino nesse final de tarde e início de noite. Então nos conduza, Senhor, que nós possamos adorar, que o nosso coração esteja, Senhor, na condição de adorador, para que possamos proclamar, Senhor, as Tuas maravilhas, a Tua grandiosidade, a Tua santidade, porque Tu és o único que é digno de honra, de louvor e de adoração. Então nos conduza, Senhor, que não sejamos apenas meros participantes, passageiros desse momento, mas possamos, Senhor, realmente ser partes integrantes deste culto a Ti, em louvor e adoração ao Teu nome. É o que eu Te peço, ó Pai, e já Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Podemos aplaudir o Senhor? Quantos vieram adorar o Senhor Jesus? Pois cante, louve, exalte o nome do nosso Deus. Somente
Então vigia e orai, logo se ouvirá um grito, vejam o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? E a chama não se apague, e a chama não se apague. Não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar. Não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra?
celebro a ti. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Pega o brilho do primeiro
verdadeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Ele sabe o que acontece sobre a vida de cada mas ele pede pra que a gente clame, pra que a gente peça. Então, às vezes, alguma coisa nos afasta da presença dele. Então, peça pra que ele te resgate, pra que você sinta mais uma vez o amor dele sobre você. Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
se escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava pros meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Se é isso que arde dentro do seu coração, então ouve. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glórias a Deus. Quem é esse que se sacrificou pelos nossos pecados, pela nossa vida, mesmo sem merecermos? Aquele que nos deu a mão, mesmo que todas as vezes viramos o rosto para Ele, mas mesmo assim Ele derramou a sua graça em nós, a sua misericórdia em cada um de nós,
e podemos novamente ter vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Não havia nada que você pudesse fazer ou produzir que pudesse conquistá-lo, que pudesse transpor o abismo que os nossos pecados construíram. E ele foi lá e se fez ponte. A ponte, ela é um elo de ligação de um lado ao outro, amém? Mas para se passar por uma ponte, se faz o que nela? A gente passa, Adla, flutuando numa ponte? A gente passa o quê? Pisando na ponte. Ele aceitou ser pisado, ser humilhado. Ele se colocou no local para que através dele tivéssemos acesso novamente ao Senhor. Se isso não mobiliza o seu coração, não toca o seu coração, então você ainda não entendeu ainda o que é o cristianismo e o sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Convido os diáconos a vir aqui à frente, para que possamos glorificar e agradecer a Deus pela provisão, por Ele ter trazido a provisão sobre as nossas vidas. Porque sabemos que se estamos até aqui, se chegamos até aqui, é porque até aqui Ele nos ajudou, a provisão dEle veio sobre as nossas vidas. Então estenda as suas mãos para cá, em um ato de gratidão, porque às vezes não tem recurso no seu bolso, mas tem gratidão para você entregar ao Senhor agora. Porque às vezes, não, Senhor, realmente não deu para fechar o mês, sobrou mês e faltou salário. Isso acontece com todos nós que somos CLT, todos nós vivemos isso todos os meses. Mas agradeça ao Senhor nesse momento, nessa oração, para que o Senhor possa multiplicar ao ponto que você possa ajudar também a casa do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai bendito, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua provisão sobre as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer porque todo o pão, todos os dias que chegou sobre as nossas casas, as nossas vestimentas, os nossos trabalhos, mesmo com todas as dificuldades e limitações, mas o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos mantém. Sabemos que não é governos, planos econômicos, não sabemos que são homens que nos sustentam. Uns podem confiar em governos, em exércitos, mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que a provisão vem do Senhor, sabemos que a nossa sustentação vem do Senhor, e nós queremos, ó Pai, Te agradecer, e como ato de gratidão também queremos servir a Tua obra com as nossas finanças, dizendo não ao materialismo e dizendo sim a servir ao Senhor também com os nossos recursos, com aquilo que abundou sobre as nossas vidas. Recebe, ó Pai, os nossos dízimos e ofertas que trouxemos à Tua casa, em gratidão a tudo que Tu tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, ter a sustentação e esse dinheiro possa se multiplicar, possa servir, Senhor, na manutenção deste ponto, Senhor, em que a Tua palavra é pregada, em que vidas, Senhor, estão aqui unidas para glorificar o Teu nome, que mais vidas sejam atingidas. Oh Senhor, que esse dinheiro possa servir às crianças do Kids, trazendo, Senhor, ferramentas, multiplicando as condições, também possa servir, Senhor, em todos os ministérios da igreja, para que a Tua palavra seja pregada, para que vidas sejam alcançadas, porque esse é o objetivo de todos os recursos, Senhor, que vêm, Senhor, à Tua casa, são revertidos na Tua obra, ó Pai. Então, Senhor Deus, que possamos servir, Senhor, a Ti, nos dízimos e nas ofertas que trazemos à Tua casa. Peço a todos para ficarem de pé, em nome de Jesus, e vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vocês vão ficar sentados aí por um bom tempo, então vamos ficar de pé mais uma vez, para adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Você mudou a minha história, fez que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é
a Deus. Quem nos visita hoje, levanta a mão aí, quem hoje está nos visitando. Veio à casa do Senhor hoje, temos ali o irmão Ângelo, hoje está conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus abençoe. Quem mais está nos visitando aí, levanta a mão. Só ele nos visita essa tarde. Então, vamos cantar uma canção para você, meu irmão. E aí todo mundo sai do seu lugar e vai saudar o irmão com aquele caloroso abraço, aperto de mão, que é uma alegria muito grande. Tem o nosso irmão também, ele não está ouvindo, porque ele tem um problema auditivo. Levanta a mão aí, ó. Ele também está nos visitando também essa tarde. Ele está vindo de Juazeiro do Norte, ele foi visitar as filhas lá, está de moto aqui e está precisando inclusive de uma ajuda dos irmãos, se os irmãos sentirem no coração de Deus em ajudá-lo, para colocar combustível na moto e ir até Patos, de Patos e até Caruaru. Esse é o destino dele. E ele também está nos visitando. Então, se você sentir no seu coração de ajudar nosso irmão ali, fique à vontade. Amém? Então, nós vamos cantar uma canção para vocês. E os irmãos vão lá e dar um abraço. E vamos receber os nossos irmãos. Seja bem-vindo, a IBC ama te receber. Se sinta em casa, o Pai te abraça. Aqui a família pra pertencer. Que bom que você chegou aqui na casa do Senhor. A IBC recebe você com muito amor. Seja bem-vindo, a IBC ama te receber. Se sinta em casa, o Pai te abraça. Aqui a família pra pertencer. Que bom que você chegou aqui na casa do Senhor. A IBC recebe você com muito amor. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Queridos, temos um aviso antes, temos as crianças já estão prontas, já foram? Então as crianças venham para cá, a professora já está pronta. Sábado, dia 18, mais conhecido como próximo sábado, nós teremos o culto infantil, intitulado Filhos do Rei, Herdeiros do Céu. Coisa linda, né? Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Enquanto o mundo está tentando tragar nossas crianças, destruir nossas crianças, a igreja está aqui servindo ao Senhor, trazendo cada um dessas profetisas, profetas, servos de Deus do agora. Não é servos de Deus no futuro, não. Já são missionários do agora. São missionários na escola, nos amiguinhos, nas rodas de brincadeira, aqui na igreja. E nós, como o pastor Alan já falou muitas vezes, temos um carinho muito grande pelo Ministério Kids. Então, que o Senhor conduza a professora em todos os ensinamentos que vão ser feitos. E aí você tem uma responsabilidade em ajudar. Perguntar à irmã Milene, que é a líder do Kids, o que está precisando. E o principal, trazer suas crianças para cá. Não adianta a gente preparar tudo para que os seus filhos possam glorificar e exaltar o nome do Senhor e você pega e não traz. Amém? Quem tem criança aí, levanta a mão. Vão trazer sábado? Tragam sábado. É importante para elas. Amém? Então, Deus abençoe as crianças. Podem ir com a professora. Queridos, vamos à palavra desta tarde e noite. Convido a cada um de vocês a pegar o exemplar das Escrituras Sagradas. Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Emily Produções. Aquisição forte, viu, Valtinho, para o Ministério da Mídia. Emily Produções é forte, viu? A Jeff está crescendo, graças a Deus. Livro do profeta Isaías,
capítulo 58. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Estou com a Nova Almeida atualizada. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 1. Todos já encontraram? Amém? Todos já encontraram? Amém? Vocês estavam mais animados semana passada no culto matutino, né? Parece que a eliminação do Brasil abalou vocês, viu? Tá todo mundo murcho hoje. Olha para o seu irmão do lado e diga: acaba com isso. Era só um jogo. Diz assim as escrituras sagradas: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não leva isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Abaixe sua cabeça agora e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, do Teu Espírito, sedentos, ó Pai, como terras secas que precisam da Tua palavra de vida gotejando sobre a nossa existência, para que sejamos vivificados pela Tua palavra. Senhor, que estejamos com as mentes e os corações abertos. Não permite nos perder nos nossos devaneios de pensamentos, mas que possamos estar atentos à Tua voz, como comunidade, como corpo, verdadeiramente preocupados com o que Tu tens a falar, interessados com o que Tu tens a falar, olhando, Senhor, como uma criança que necessita do alimento para sobreviver. Nos faz estarmos nesse estado, nesse momento, que o maligno não venha a agir sobre nós e desviar nossa atenção, fechar nosso coração e mente. Que estejamos atentos a Ti, ó Pai, a Tua palavra, que é viva, eficaz e transformadora. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos em um momento, nós sabemos, e vamos falar sobre hoje a situação de Israel, mas encontramos um momento extremamente paradoxal, e esse é o plano de fundo que Deus vai tratar conosco sobre os perigos de uma falsa espiritualidade. Porque aqui estamos diante do povo que reclama de Deus, porque está jejuando, porque está buscando, porque está participando de todas as obrigações que foram estabelecidas pela lei, mas que o Senhor não está escutando, agindo sobre aquele povo.
Eles estavam prestes a serem levados cativos ao cativeiro da Babilônia. E eles estavam revoltados com o Senhor. E o Senhor os responde através do profeta, falando sobre a situação em que eles se encontravam. E todo o desvirtuamento da ferramenta que Deus havia entregado a eles para se reaproximar. Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês nessa tarde e noite é sobre o chamado dos hebreus. Os hebreus que formam depois da divisão do reino após o reinado de Salomão, o reinado do norte e o reinado do sul. O norte ficaram 10 tribos e o sul ficou Judá e Benjamim. Mas para todo esse povo Deus tinha um projeto para eles e um propósito, que está lá descrito, e eu peço para os meninos colocarem na tela, em Êxodo capítulo 19, verso 5. Esse era o propósito que Deus tinha para aquele povo. Olha o que o Senhor diz, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim uma propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, toda a terra é minha, mas eu quero escolher um povo especial. Eu estou elegendo pessoas para serem para mim algo muito especial. Propriedade peculiar fala de algo muito especial. Para você entender que a sua vida para Deus é algo muito especial. Ele entregou o sangue dele, ele pagou o preço de cruz, ele foi humilhado, para que você estivesse aqui nesta tarde, para que você tivesse acesso ao Senhor. E ele diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando ele fala reino de sacerdotes, qual é a função do sacerdote? Ligar o povo, conduzir o povo, apontar o povo para Deus. Então o Senhor estava dizendo que Israel deveria ser uma nação em que apontaria para Deus, mostraria a todas as nações os seus erros, os seus pecados, e para o local onde eles alcançariam a salvação. E ele diz, são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. A missão deles era serem representantes de Deus aqui na terra. E quando ele fala de nação santa, e aí você se pergunta, o que é a santificação? A santificação é a restauração da imagem de Deus plena no homem. Uma imagem que foi quebrada como um espelho, falamos isso na quinta-feira. Porque se eu quebrar um espelho, ele até consegue projetar uma imagem, mas não com perfeição. Ele apenas projeta fragmentos, porque o espelho está quebrado, não é isso, Dani? Está quebrado o espelho. Então só fragmentos de imagem são projetados. E a santificação é restaurar esse espelho para que quando as pessoas olhem para a sua vida, enxerguem a Cristo, possa refletir o Cristo. Então o Senhor tinha como projeto para aquela nação que eles refletissem a imagem de Deus, a imago Dei. Porém eles fracassaram. Se você pegar, eu acho que o livro dos Juízes é o suco, Jaqueline, da história dos judeus. Porque se você lê Juízes, a todo momento você vê, Deus levanta um juiz, povo volta. Juiz morre, povo desvia. E sempre com aquela frase terrível dizendo, cada um fazia as coisas de acordo com o que achava certo. Cada um seguia seu próprio coração. E a nação se perdia. Eu peço os meninos colocarem Romanos capítulo 2, por favor, na tela. Romanos capítulo 2, verso 17. Paulo escrevendo, e ele vai falar sobre os judeus, ele vai explicar como eles fracassaram miseravelmente na missão, a qual foi conferida, comissionada por Deus a eles. Missão esta que está comissionada hoje à igreja, que está comissionada a mim e a você. Então não vamos usar esse exemplo que está aqui apenas para apontar que eles estão errados, mas para que nos erros deles não vamos cair nos mesmos buracos e perder também. Amém? Olha o que diz o verso 17 de Romanos capítulo 2. Não sei se deu problema, conseguiram. Mas se você diz que é judeu e confia na lei de Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas,
instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo você na lei a forma da sabedoria e da verdade? Você, pois, que ensina aos outros, não ensina você mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve combater o adultério, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quem desonra o nome de Deus, eu já falei isso na quinta-feira, não são os carnavalescos na Marquês de Sapucaí que satirizam o Cristo, mas os crentes, quando não dão testemunho da palavra e do Espírito que habita em seu coração. Porque eles estão sujos, e a palavra diz que quem está sujo faz o quê? Se suja mais. Mas quem é santificado precisa se santificar cada vez mais. E você já sabe que a santificação é a restauração da imagem de Deus em você. Significa que a cada dia as pessoas enxergam o Cristo mais em você, veem menos você, enxergam menos as suas atitudes, os seus achismos, os seus gostos, as suas preferências, e enxergam mais o Cristo. O perfume que nós falamos aqui hoje, cantamos em adoração. Em Jeremias, no capítulo 2, verso 5, o Senhor faz uma pergunta para eles. Jeremias 2, 5, eu peço para mim colocarem também, que essa pergunta vem para cada um de nós como uma espada cravada em nossos corações. Olha o que o Senhor diz através do profeta Jeremias: assim diz o Senhor, que injustiça o pai de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. O Senhor nos pergunta, dizendo: o que foi que eu fiz para você me largar e servir aos ídolos, servir ao seu próprio coração? Qual foi o erro que você achou em mim? Qual foi a falha que você achou em mim? Isso aumenta ainda mais a nossa culpa. A palavra de Deus diz que se nós desobedecêssemos um rei tirano, era até justificável se rebelar contra a tirania. Mas nós temos um Deus e um rei amoroso, misericordioso, que entregou a própria vida. Que justificativa temos, queridos? Nenhuma. E como estava essa situação desse povo que estava reclamando agora do Senhor? Porque vocês perceberam que eles reclamaram do Senhor. Por que eu vou jejuar? Por que eu vou servir? Por que eu vou aos cultos? O Senhor não me ouve? O Senhor não entrega o que eu pedi? O Senhor não faz o que eu quero? O Senhor não abriu aquela porta? O Senhor não fez daquele jeito? Por que eu vou? A situação desse povo é que eles estavam em um momento de um nível baixíssimo de fé. A fé, queridos, é um elo de ligação que nos liga a Deus. A fé é um cordão umbilical que nos conecta a Deus. Eu já falei que fé não é pensamento positivo. Eu já falei para vocês que a fé não é como esses métodos quânticos que eu vou pensar e as coisas vão agir de acordo com o que eu quero. Não é o livro Segredo. A fé é um elo de ligação que eu tenho a Deus, que mesmo em situações difíceis, em tribulações que mexem com toda a minha existência, eu não me afasto dele. Jesus explica a fé em Mateus capítulo 6, falando sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. 2 homens construíram suas casas. Um foi na areia, é mais fácil, é mais bonito. Casa na praia é mais valorizado aos olhos humanos. Mas veio o vento e a tempestade, e grande foi a queda dela. Ele diz que o mesmo homem construiu a mesma casa, lá nas montanhas que ninguém via, que não tinha prestígio, que
a sociedade não valorizava. Mas Jesus disse que veio o mesmo vento e a mesma tempestade, e ela não caiu, porque estava ligada na rocha. E em Hebreus diz que a fé é um firme fundamento. Fundamento é o quê? É uma coluna que liga o prédio ao chão, para que ele não caia com os movimentos da vida. Mas eles estavam desconectados de Deus. E quando você está desconectado de Deus, qual o outro problema que Israel tinha? Insensibilidade às coisas espirituais. O espiritual já não mexia, já não tocava os corações. É interessante que no início do livro dos Juízes, o Senhor confronta Israel dizendo: eu trouxe vocês até aqui. E eles se arrependeram e choraram. Mas hoje, nesse momento, eles estão agora cobrando a Deus. Eles estão apresentando uma fatura diante de Deus, em uma espécie de prototeologia da prosperidade, dizer: eu não estou fazendo tudo, cadê? Vou fazer mais não, o Senhor não me dá. E eles foram tomados pelo formalismo, pela religiosidade. E aí eles nem criam mais nos méritos do Senhor sobre eles. A frase que mostra como Israel um dia acreditava nos méritos do Senhor é a fala de Josué, quando eles atravessam Jericó. A frase dele é: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está dizendo: quem fez atravessar o deserto foi aquela coluna de fogo que nos aquecia das incertezas e da escuridão da noite e afastava os predadores de nós. Aquela nuvem que barrava o céu e não deixava que os raios do sol nos queimassem e nos matassem no deserto. Mas também a água que brotava da rocha, o maná que caía do céu, tudo foi Ele. Quando chegamos em Jericó, encontramos uma muralha intransponível, mas Ele fez implodir essa muralha. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vivemos uma geração, e Israel estava embebecida sobre isso, de você conseguiu, você é o cara, você é a mulher, foi você que estudou, foi você que inventou. Não entende mais a mão provedora de Deus sustentando todas as coisas. E o resultado disso não poderia ser outro, queridos: afastamento do Senhor, dormência, embriaguez. Porque a embriaguez, ela faz isso quando a gente está tudo dando certo, quando está tudo só sucesso, a gente começa a ficar dormente na alegria das coisas materiais e vai esquecendo o espiritual, e vai adormecendo o espiritual. E aí, queridos, o último e fatídico resultado é desarmonia, destruição e caos. Vocês querem saber na pele o resultado de tudo que aconteceu com esse povo por conta do afastamento com o Senhor? Recomendo vocês lerem Lamentação de Jeremias. Leiam esse texto, vocês vão entender exatamente o resultado de se afastar do Senhor, que foi destruição, desarmonia e caos. Por que vocês acham que a sociedade está como está? Por que nós olhamos, esses dias foi ontem, amor, eu estava parado no sinal, passavam uns jovens na faixa de pedestres, e eu ficava: meu Deus, como é que vai ser quando eles estiverem com o bastão na mão e nós dependêssemos deles? Já parou para pensar isso? Eu ficava até brincando, Daniel, nas aulas, não sei se você lembra, eu dizia assim: como é que vai ser nossa previdência se as pessoas que vão pagar nossa previdência estão caçando Pokémon na rua? Porque a previdência é um pacto intergeracional. Quem está aposentado agora, quem paga a aposentadoria dos que estão aposentados são os que trabalham. Hoje nós estamos pagando a aposentadoria das pessoas que estão agora inativos no trabalho. E quando a gente chegar à aposentadoria, vai ter que vir uma massa de trabalhadores para pagar para a gente. Sinto muito, talvez a gente não tenha mais previdência não, viu? Estão fazendo... Sabe por quê? Antes era caçando Pokémon. Sabe o que eles estão fazendo agora? Farmando aura.
Então, diante dessa condição, queridos, em vez de eles assumirem os erros e se arrepender, não. Eles construíram uma vida espiritual de fachada, com máscaras de religiosidade e piedade. Eles estavam com os corações completamente distantes de Deus, mas tentaram manter as aparências, mantendo a sua condição de nação que representava Deus pela prática religiosa que eles aprenderam dos pais. E a religiosidade, ela é utilitária, ela serve. Eu falei quinta-feira que aprofundaria hoje esse tema. A religiosidade, para alguns, é muito boa, é uma ferramenta extremamente eficaz. E, inclusive, eu vi a publicação que Cajazeira vai ter o primeiro campeonato de Farma Aura. Viu? Por favor, não apareçam nesse lugar. Queridos, a falsa religiosidade não é apenas um erro de teologia, não é uma falha de interpretação bíblica. Ela tem utilidade para muitos. Essa religião de fachada, ela atende a 3 propósitos sombrios e um é consequência dos 3. Primeira, é que a religiosidade de fachada, ela serve de esconderijo para os hipócritas. Não existe esconderijo melhor para um hipócrita do que a religiosidade. Porque a religiosidade vira um manto perfeito para ele esconder, ter os benefícios sociais da fé, ter uma conduta e a reputação boa para as outras pessoas, sem o custo do discipulado. E qual é o custo do discipulado? Quem é batizado aí levanta a mão. Qual é o custo do discipulado? Primeiro nascer de novo. Depois, passar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Depois, negar a si mesmo, tomar a cruz. Depois, viver o processo de santificação. Veja que é um chamado de reducionismo de nós mesmos, de abandono de nós mesmos, de massacre da nossa essência pecadora e pecaminosa para o louvor ao Senhor. Será que nós temos hoje um cristianismo, esse cristianismo cultural, é um cristianismo de negar a si mesmo? É um cristianismo de passar por porta estreita, por caminho difícil? É um cristianismo de santificação? Talvez estejamos piores. Dizem que o Brasil é uma nação cristã. Não vejo isso. Longe disso. Talvez essa cortina religiosa de números nos dá uma falsa sensação de que está tudo certo, mas não vivemos o verdadeiro discipulado. São pessoas que não desejam a verdadeira conversão, querem religiosidade, não querem verdadeira conversão, recusam o arrependimento, não pretendem abandonar os seus pecados de estimação, aquilo que gosta, mas anseiam desesperadamente ser bem vistas pela sociedade. A religião aqui funciona como uma espécie de maquiagem moral. Em Lucas capítulo 12, verso 1, Jesus disse: visto que milhares de pessoas se aglomeravam ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Essa palavra é para discípulo. Para quem é cristão, tem cristão aqui? Dê glória a Deus, tem cristão aqui? Essa palavra é para nós. Olha o que ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Primeiro, Jesus usa a palavra fermento. Para que serve o fermento? Para que serve o fermento, Narinha? Tá, crescimento, né? Mas é um crescimento aparente, não é verdade? Porque dentro fica oco. Só cresceu, mas não tinha essa massa toda. Você pega um pão francês, você olha lá por fora, você pensa: nossa, aqui vai alimentar 2 pessoas. Mas quando você abre, ele está vazio. Porque o fermento, ele traz aparência. E Jesus diz que esse fermento de aparência era a hipocrisia. A palavra hipocrisia do grego hipócrites significava as máscaras que eram utilizadas pelos atores quando iam para o teatro grego.
Quando eles iam imitar os personagens, colocavam as máscaras. Se era para sorrir, se era para chorar, se era para o vilão, se era para o mocinho, se era para o rei, se era para o escravo, colocavam as máscaras. Então Jesus está dizendo que essa religiosidade é uma máscara que esconde um rosto cheio de imperfeições, de pecados, de morte, mas que coloca algo belo, uma maquiagem. Vamos trazer para a nossa linguagem de hoje? Coloca um filtro para esconder as imperfeições. Então, queridos, no mundo religioso, a hipocrisia e o formalismo valem mais do que um coração sincero. Se importam muito mais com aqueles que seguem as regras religiosas, os rituais, todos os penduricários que são criados. É isso que importa. Não importa se o coração é sincero. E por isso o evangelho é tão envergonhado, tantos líderes caindo em pecados que você fica assim, meu Deus, como isso aconteceu? É porque, queridos, Satanás ele deixa você se vestir com a cortina da religiosidade, mas em determinado momento, Deus permite que ele puxa para se escandalizar quem está debaixo. O orgulho espiritual e a arrogância tem muito mais lugar do que a humildade. O foco é muito mais na aparência externa, na performance religiosa, do que a pureza do coração interna. Vejam o verso 3 que nós lemos aqui, dizendo, do capítulo 58, verso 3 de Isaías: por que jejuamos se tu não notas? Arrogância, orgulho. Cadê Deus que você não me deu? O Senhor não disse? Eu fui para o ciclo de oração, eu fui para os cultos, eu preguei a palavra. Cadê minha Hilux SW4? Cadê aquele concurso? Cadê aquela viagem? Cadê aquele cargo público? Porque quem é religioso acha que ganhou méritos, estrelinhas, e aí vem com a fatura para Deus. Para determinar, quando eu vejo essas pessoas, eu fico assim, Senhor, tem misericórdia. Pessoas que ficam dizendo, decretando para Deus, querido, decretar para Deus. Você quer mesmo decretar para Deus? Como diz Carl Sagan, um cosmólogo dos anos 80, Carl Sagan, quando o telescópio Hubble vira para a Terra a primeira vez, e ele olha, a Terra aparece como só um pontinho azul. E ele diz a frase, um pálido ponto azul. Lá estão as nossas histórias, as nossas famílias, sonhos, vidas que já se passaram, que vão chegar. É só um pontinho azul no universo. Aí você que mora nesse pontinho azul no universo quer decretar para aquele que o universo não é capaz de suportar a presença dele. Mas a religiosidade faz essa distorção em nossas mentes, de que nós podemos cobrar de Deus, que nós podemos chegar como credores ao Senhor. Mas também a religiosidade ele serve aos dominadores e controladores. Nossa, a religiosidade é um campo farto para quem gosta de dominar, para quem gosta de controlar pessoas. É uma ferramenta favorita para os que amam poder. Líderes que usam rebanho para que esse rebanho lhe sirva em vez de servir. É interessante que Jesus, quando chega para Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que queriam sentar à direita e à esquerda, achando que teriam privilégios por isso. Jesus, vocês não entenderam o reino. O nosso reino é como os governantes desse mundo que extorquem as pessoas, que usufruem das pessoas, que tiram riquezas das pessoas, tomam filhos. Não. Nosso reino é um reino daquele que vem servir, se entregar, morrer por outra pessoa. Quando Jesus vai lavar os pés, Pedro se recusa, porque quem lavava os pés era o escravo, era o menor. E Jesus, é necessário que eu faça isso, Pedro. Depois agora me dá um banho. Jesus, tenha calma, é só os pés. Porque o cristianismo é serviço mútuo. Um servindo aos outros naquilo que tem.
naquilo que pode entregar. Eles desejam, esses líderes religiosos, serem reis aos moldes do mundo. Usam o nome de Deus como um trampolim para satisfazer seus próprios interesses e vaidades. Eles, nesse caso, não se diferenciam nada dos políticos. Negociam princípios, fazem alianças profanas, vendem o púlpito, em troca de influência. O que é que o profeta Isaías diz no capítulo 30, verso 1 sobre isso? Ele diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem consultar o meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo na sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Queridos, quando a igreja ela se faz aliança com os faraós modernos, achando que vai ganhar poder político, financeiro, influência terrena, e eu fico muito triste quando vejo isso. Esses dias eu tenho estado muito triste com isso. Quando vejo muitas lideranças se alinhando a políticos. Uma coisa é o cidadão Josenildo votar em alguém. Outra coisa é eu trazer para o púlpito da igreja esse alguém. O púlpito da igreja aqui não são pessoas extraordinárias que estão aqui, mas são pessoas movidas pelo Espírito de Deus. Que mesmo nas suas falhas, apesar das minhas falhas, Deus está me usando aqui para vocês. Que apesar das minhas limitações, Ele está me usando aqui para vocês. Que apesar da limitação dos que andam aqui no púlpito servindo, Deus usa. Mas o político, ele quer o quê? Voto, ele quer se eleger, ele quer o cargo público, ele quer o benefício. E quando eu vejo essas lideranças se aliando a políticos, eu vou falar uma profecia que é quase autorrealizável. A probabilidade de um político no âmbito federal ser preso por corrupção é altíssima. Olhe dos presidentes lá dos anos 90, do primeiro da redemocratização até hoje. Collor está preso, Lula foi preso, Bolsonaro foi preso, Temer foi preso. É sério que nós vamos alinhar a igreja de Deus a isso? Porque achamos que eles vão nos dar cobertura e proteger a igreja de uma perseguição? É sério? Olha o que Deus está falando, igreja. O que nós achamos que vai ser cobertura e proteção vai ser vergonha, humilhação. Porque na hora que eles erram, é a igreja e o evangelho que vai junto. Jesus, que não tem nada a ver com essa aliança, paga o preço. Jamais vocês vão ver um político aqui em cima. Eu quero politizar aí, se arrependendo, se entregando a Deus. Aqui em cima. Para os que estão na IBC desde a fundação, quando foi que teve discussão política no grupo da igreja? Quando foi que vocês viram pastores falando aqui sobre política ou politicagem? Eu converso com vocês lá fora como cidadão, eu sou cidadão. Mas misturar o reino, jamais. Jamais. Porque como Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é do ponto de referência que você tem, não. Porque quando ele diz o meu reino não é deste mundo, o deste do grego é ponto de referência. Ele está dizendo, meu reino não é do ponto de referência que você tem, não, Pilatos. Para você, reino é de homens corruptos que subjugam e extorquem as pessoas. Meu reino não é desse ponto de vista. Meu reino é onde o rei se entrega, é onde o rei dá a sua vida, é onde o rei dá o alimento, é onde o rei nega a si mesmo, a sua santidade, se faz como um pequenino homem, ao ponto de não ser nem reconhecido pelos anjos. Aquele salmo é lindo, eu esqueci o número agora, que diz, quem é o Rei da Glória está nos portais eternos. Os anjos olham e dizem, quem é o Rei da Glória?
Aí outros apontam, é Ele, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, porque Ele se fez homem, por amor a mim e a sua vida. Agora Ele já está, a majestade de Deus nas alturas, sentado, com o seu cetro governando todo o universo, mas Ele se fez como uma pequena criança. Já para mim isso é extremamente paradoxal. O Rei do universo, o Todo-Poderoso, que criou com as suas mãos Adão e depois fez Eva e tudo que existe no universo, cada planeta, tudo, vim como um bebezinho numa manjedoura. Vocês querem ver um ato de negar a si mesmo maior do que isso? Vocês estão entendendo? Amém? Esse é o Deus que você serve. Dê glória a Deus por isso. Esse é o reino para onde você vai. Porque na hora que surgir a corrupção e o político que o líder religioso estava botando a mão for preso, o que vai acontecer com as pessoas do mundo? Aí, os crentes, você é corrupto do mesmo jeito. E aí vai eu e você pro mesmo balaio só por conta da atitude dele. Porque na hora não fala o nome da pessoa, não. Vai vir pastor, vai vir Cristo. Quando você erra e você falha, não é teu nome que vai pro saco, não. É o de Cristo. Vixe, olha que é cristão, como eu já ouvi muitas vezes. De incrédulos dizendo assim, fulano é assim, faz isso, isso. E olha que é cristão. Não falou nem o nome dele, mas o de Cristo foi pro saco. Foi o que Paulo falou, não foi ou não foi? O nome de Deus é envergonhado por conta de vocês. Mas também a religiosidade, ela serve a Satanás. E é o espírito desse mundo que tenta implodir a igreja. A estratégia do sistema do mundo e de Satanás, aqui no Brasil, tem nações que a perseguição é física. Temos irmãos morrendo e mesmo assim não negam o evangelho. Mas aqui no Brasil, um país ocidental, Satanás tem uma estratégia diferente. A estratégia não é botar o governo contra a igreja e perseguir os cristãos para matar, não. Não. A estratégia é implodir a igreja por dentro. Plantando. Jesus falou isso na parábola do joio e do trigo. Vocês conhecem, amém? Ele diz que o dono da terra plantou o trigo e veio o inimigo à noite e plantou o joio no mesmo lugar. A ideia é implodir a igreja. Porque quando a igreja ela vive em uma situação de religiosidade hipócrita, é o cavalo de Troia que é mandado para implodir a igreja e envergonhar o evangelho e distanciar as pessoas de Deus. Em Romanos capítulo 16, verso 18, a palavra de Deus diz, verso 17, 18, a palavra de Deus diz, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, que envergonham o evangelho, que fazem alianças espúrias para envergonhar o evangelho. Cuidado. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim seu próprio ventre. Ele está ficando rico, milionário, à custa da honra da noiva de Cristo, com suaves palavras e lisonjas, engana o coração das pessoas simples. Queridos, o utilitarismo da falsa religião é uma arma eficaz do diabo para neutralizar o impacto missionário da igreja. Porque a gente vai pregar e a pessoa incrédula, qual é a mentalidade que ela tem, qual é a visão que ela tem da igreja? É a igreja dos políticos, da política, do materialismo, da prosperidade material. Sabe por quê? Porque é isso que passa na televisão o dia todinho. É difícil para nós da IBC que um culto, as visualizações de um culto dão no máximo 100 visualizações. Para uma TV, televisão, e fica o dia todinho. É difícil a gente concorrer com eles. Eles pregando prosperidade, mas a gente está o evangelho genuíno, mas a gente não tem a visibilidade. E nem o mundo nos dará essa visibilidade. Mas o bom é que o Espírito Santo ele vai para além disso.
Jesus olha para os fariseus e diz assim: seus hipócritas fariseus, vocês criam fardos pesados que nem com o dedo querem movê-los, se colocam no meio da porta para impedir de entrar aqueles que estão entrando, porque entram mesmo que eles tentem impedir. E em quarto lugar, eu falei que 3 são as utilidades da religiosidade, e a quarta seria uma consequência nefasta dela, que é justamente quando a religiosidade ela serve como uma ferramenta de subjugar cristãos verdadeiros. A falsa religiosidade ela não suporta a verdadeira piedade. Os dominadores religiosos que usam as regras e as suas doutrinas distorcidas colocam como um peso de um sistema para esmagar e silenciar e expulsar os verdadeiros cristãos do seu meio. Daqueles que querem só seguir Jesus com sua vida na sua simplicidade. Criam fórmulas inatingíveis que você não vai conseguir fazer, para que você ou se adeque e coloque sua luz embaixo da cama. Jesus estava falando para eles sobre isso. Olha, está aqui os fariseus com toda a visibilidade. Vocês são a luz do mundo. E essa luz não foi feita para ficar embaixo da cama, não. Pelo contrário, eu quero colocar vocês no pé direito mais alto da casa, para que eles vejam o seu erro e as pessoas vejam o que é o verdadeiro Cristo. Amém? Jesus disse isso em João 16, verso 2, ele diz: eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora que em todo aquele que os matar, pensará que com isso está prestando um serviço, está prestando um culto a Deus com isso. Paulo disse isso. Pois eu achava que estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos até encontrar o Cristo. Aleluia. Quando eu encontrei o Cristo, eu vi que eu era errado, perseguidor, e eu deveria agora ser servo. E em muitas vezes Paulo se apresenta como escravo, como servo. Para os judeus, veja que o tema que Jesus trata com eles aqui, que Deus trata através do profeta Isaías, é o tema do jejum, amém? Para os judeus, como é que eles simbolizavam o arrependimento? Eles simbolizavam o arrependimento primeiro com as vestes, rasgavam as vestes, vestiam panos de saco e se sujavam. Eles também simbolizavam o arrependimento com jejum. E eles também simbolizavam o arrependimento com louvores ao Senhor. Você vai encontrar, por exemplo, o Salmo 51. Se os meninos puderem colocar aí o Salmo 51. Salmo 51. Verso 1. Menino pode colocar o Salmo 51, verso 1. Deixa eu só abrir aqui travou no computador. Salmo 51, verso 1. Olha o que Davi diz: por causa do teu amor, ó Deus. Se eu colocar a NAA, porque é a que está aí na tela. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mau aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, o pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, um louvor de adoração, falando adoração ao Senhor. Então, como é que eles demonstravam arrependimento? Rasgando as vestes, com jejum e com louvores. Primeiro detalhe que eu vou falar para vocês aqui: a Bíblia não traz um mandamento de Deus ordenando expressamente que ninguém rasga as vestes. A Bíblia fala de jejum, fala de louvor. Acabei de ler um louvor de arrependimento, amém? E fala de jejum, porque o jejum não é minha carne que me levou ao pecado, não é isso que a palavra diz, amém? Aí eu pego essa carne, não alimento essa carne e deixo ela bem fraquinha.
E depois eu vou fazer, sabe o quê? Cantar louvores a Deus, dizendo que eu sou pecador, que eu sou transgressor, mas Ele é santo. Isso Deus deixou. Mas eles gostavam de fazer esse teatro das vestes. Porque o jejum e o louvor ninguém vê. É coisa íntima. Eles queriam algo que aparecesse aos outros. Aí, rasga a veste. Se sujava todinho. Por isso que Jesus disse, quando você jejuar, não faça como os fariseus, não. Que ficam pegando, aparentando, que está frágil, que está fraco, para que os outros tenham piedade deles. Não. Tem crente que leva até isso ao extremo. Eu já conheci irmão que não queria nem dizer à esposa que estava jejuando. Calma, irmão, calma. Diga à sua esposa para que ela não coloque o prato da sua frente. Comunique a ela que você não está comendo. Amém? O que Jesus está dizendo é você não fazer isso um troféu religioso. Chegar na igreja e dizer, olha gente, como eu estou fraco, eu estou jejuando, para que Deus tenha misericórdia e as pessoas olhem e digam assim, olha como ele é espiritual. É disso que Jesus está falando. Amém? Mas diga à tua esposa, diga ao esposo, porque senão o esposo vai chegar e dizer, amor, hoje é sábado à noite, já pedi a pizza. Amor, estou jejuando. Não quer dizer, diga, calma. Você não pode usar esse troféu, vocês entenderam, amém? E Deus convoca o povo a fazer o verdadeiro jejum. Primeiro ele vai explicar o que é o verdadeiro jejum. Porque o povo perverteu a fórmula. Lá no verso 4 de Isaías 58, ele diz, eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros, jejuando assim, o clamor de vocês não vai ser ouvido. Se você ficar com essa religiosidade, Deus não vai ouvir tua oração. Porque primeiro tu não está nem orando para Ele. Eu gosto da parábola do fariseu e do publicano. Não sei se vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano. O publicano lá atrás não tinha nem coragem de entrar, André. Ele ficava batendo no peito, eu sou pecador, eu sou transgressor, eu estou perseguindo o meu povo, eu não mereço esse Deus. E aí está o fariseu na frente, no pé do altar. Nem era preciso orar no pé do altar. Estava lá orando no pé do altar, dizendo, Senhor, muito obrigado, eu jejuo, eu oro, eu participo de tudo. Muito obrigado por não ser como aqueles homens pecadores e como aquele publicano que está gritando lá atrás. Só que a palavra diz que ele estava orando de si para si mesmo. Ele não estava falando com Deus. A religiosidade conecta você ao seu orgulho. A humildade é que conecta você a Deus. E aí Deus convoca o povo a um arrependimento que não seja apenas superficial. Deus não fala que não vai ouvir eles mais. Diz, eu quero ouvir vocês. Mas que seja de coração, que use o jejum e o louvor de forma correta, como uma forma de se reaproximar. Olha o que diz Isaías no verso 5, seria este o jejum que eu escolhi? Que um só dia a pessoa se humilhe, um só dia, só um momentozinho, a pessoa vai lá, se humilha, inclina a cabeça no junco e veste um pano de saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum aceitável? Deus está dizendo, não. E ele continua dizendo, será que não é este que eu escolhi? Está pegando, isso aqui é o que vocês estão fazendo. Será que não é este que eu escolhi? E ele vai, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as armaduras da servidão e deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Ele está dizendo, o que eu quero é que você se arrependa. É o que o Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Joel também fala sobre isso no capítulo 2, verso 13. Rasguem o coração e não as suas roupas ou suas vestes. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio a irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto o mal que havia anunciado se arrepender de coração. E Deus fala através do profeta as promessas de quem volta verdadeiramente. Quais são as promessas? Eu vou falar rapidamente. Primeira promessa, e vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá.
Que é uma coisa maravilhosa como essa. Você gritar, como diz aquele meme, socorro Deus. E Ele vai estar lá para socorrer. Deus faz promessas, queridos, de que o relacionamento retorna quando você verdadeiramente se arrepende. Segunda promessa, e então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Queridos, quando o sol está nascendo, Valtinho, o sol está nascendo lá para 4:30 da manhã. Tem como alguém que estiver fora de casa, na terra, não ver que o sol está nascendo? Sabe o que ele está dizendo? Se você verdadeiramente se arrepender, verdadeiramente se santificar, todo mundo vai ver que você é o que se humilha, que você é o que se entrega, que você é o que serve, que você não busca as mesmas coisas que o mundo busca. Você vai ser visto, não pelo mesmo prestígio que o mundo é visto, mas você vai ser visto. Ele continua dizendo, sua cura brotará sem demora. Quem tem algo aqui esta noite que quer ser curado pelo Senhor, levanta a mão aí. A cura vem sem demora, mas precisa se arrepender verdadeiramente. E essa cura vem no plano espiritual, para a nossa morte espiritual, vem para o plano emocional, para as nossas depressões e ansiedades, e também física. Ele também promete que o Senhor os guiará continuamente e lhes dará de comer em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Ele está dizendo que Ele vai nos guiar. Você não anda mais cego no meio de cegos. Você agora enxerga espiritualmente. Como o cego, filho de Timeu. Ele mesmo sem ver Jesus, ele correu exatamente para onde ele estava. Porque ele viu que Jesus era o filho de Davi, era o rei de Israel. E muitos, às vezes uma pessoa chegou hoje aqui, abriu o olho, viu Jesus, se arrependeu, teve a vida transformada. E tu tem 15 anos de crente, mas é cego da religiosidade. Não viu Jesus ainda. Está só seguindo a multidão, só no fluxo. Mas não viu verdadeiramente Jesus. E ele diz que lhe dará de comer em lugares áridos. Dá para plantar em lugar árido sem chuva? Dá para plantar e colher? Não, né, Cícero? Mas Jesus diz nos lugares áridos, onde as pessoas dizem que não dá para você sobreviver, você vai sobreviver. Você vai colher. Ele vai prover. Porque Ele é quem faz o extraordinário. E Ele diz, a próxima promessa, vocês reconstruirão as antigas ruínas. Levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas. Olha que coisa linda, ele vai dizer, olha, sabe o que eu vou fazer com vocês? Tudo que está destruído, a moralidade destruída do mundo, a igreja vai ajudar a reconstruir. Sabe como um cristão de verdade ele é chamado? Reparador de brecha. Se ele chegar na vida de um irmão, ou na própria vida e perceber que tem brechas para Satanás trabalhar, ele fecha. Ele é um reparador de brecha. Se ele chegar na igreja e encontrar problemas, e em vez de fazer dissessões, levantes contra a liderança, ele vai ser um reparador de brecha. Ele vai tampar as brechas para que a comunidade não seja assaltada pelo inimigo. E ele disse que não é só um reparador, é um restaurador de veredas. Veredas aqui significa vidas. Significa que o cristão, ele ajuda as pessoas a restaurar o modo de viver pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pela sua entrega, pela sua abnegação, pela sua santificação. Ele convence a outros. E ele finaliza com a última promessa dizendo, então vocês terão no Senhor sua fonte de alegria. Verso 14. O que é a alegria para você? A alegria aqui do hebraico, eanag, significa deleite pelo contentamento. É como se Deus entregasse um prato de comida para você, e você olha para esse prato de comida e diz assim, a outra pessoa faz, você vai comer isso? Mas, porque um povo do mundo olha para o alimento que Deus nos dá e vai dizer, é só isso que é para eles. É a materialidade, é as viagens, são os prazeres, as bebedices, a prostituição. Isso é alegria para eles. Quando ele olha para o nosso prato e diz, é isso que você vai comer? Aí você vai dizer,
Cara, como eu estou alegre com que eu tenho esse alimento. Isso é contentamento, dizer que você está alegre no Senhor. Você está satisfeito porque Ele é o seu alimento. E Jesus diz, eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão não terá mais fome. Eu sou a água da vida, e quem beber desta água jamais terá sede. O que Jesus está dizendo aqui, em mim vocês encontrarão o suprimento das vossas necessidades, e não nos prazeres e paixões efêmeras, superficiais, transitórias, que em vez de alegria apenas traz uma anestesia, que quando o efeito passa, a dor volta, o vazio cresce. Irmãos, nós caminhamos hoje num terreno que foi confrontador. Esse texto é confrontador para nós. Vimos que aqui nesse momento, analisamos que a falsa religiosidade, ela é uma ferramenta muito útil para alguns, mas para nós não. Para nós ela não serve. Nós não queremos aparências, nós não queremos holofotes, nós queremos é a Cristo. Nós queremos é nosso coração cheio da presença de Deus. Isso é o que nos satisfaz. E aí, queridos, eu peço para esse cara de pé em nome de Jesus, o Ministério Louvor pode vir. Eu tenho 3 convites para fazer. Aí, às vezes, na sua cabeça, você pensou, se fulano tivesse aqui, se você pensou isso, é porque ele é para você. Eu tenho 3 convites para fazer. É um texto difícil. Porque nesse texto nós percebemos como a religiosidade constrói uma cidade cenográfica. Às vezes nós assistimos os filmes, irmã Egna, e vemos as novelas e assim, nossa, que cidade bonita, que casa bonita, né? Quem não já pensou isso assistindo um filme, uma novela, nossa, que casa bonita. Mas se você for lá de verdade, é tudo de compensado. Nada daquilo é real. Às vezes você olha assim, nossa, que bolo maravilhoso. Eu queria pular dentro desse bolo, mas o bolo é de madeira. É cenográfico. E hoje, feito por inteligência artificial. Onde os legalistas se sentem superiores, os grandes filósofos se sentem inteligentes, onde os políticos se sentem poderosos. Queridos, a religiosidade é o cavalo de Troia que o inimigo está tentando colocar dentro da igreja. Sabe o que nós temos que fazer com esse cavalo de Troia? Mandar ele embora. Quando isso for tentar ser plantado aqui na nossa comunidade, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês me ajudem nisso. Vamos colocar para fora. Não queremos isso aqui. Porque isso é teatro. E nós não temos um papel de cristãos. Porque há uma diferença muito grande entre estar cristão e ser cristão. Estar cristão é uma posição. Quem é filiado à IBC e está com seu nome escrito no hall de membros, você está. A questão é se o ser fala de essência. A sua essência é de Cristo. E aí vem as 3 convites que eu tenho a fazer. Eu fui escrevendo isso pensando hoje. Letícia chamando, vem almoçar, amor, tá pronto. Era 2h30 da tarde eu pensando e escrevendo isso aqui. Eu quero fazer um convite para aqueles que estão escondidos atrás das máscaras da religiosidade, que achou que essas fórmulas mudavam e às vezes já se frustrou em ver que elas não mudam nada, só trazem mais opressão e mais vazio. Se você tem usado a igreja às vezes como esconderijo, tendo uma vida espiritual de aparência, uma aparência de santidade, uma aparência de probidade, mas não confessou verdadeiramente os pecados, vive uma espiritualidade de orgulho, de aparência. Eu quero falar para você que hoje é o dia de você sair desse sepulcro. Hoje é o dia de sair do sepulcro. Você se acostumou a ficar dentro desse túmulo da espiritualidade, mas hoje Jesus disse, hoje é o dia de sair. Hoje é o dia de rolar a pedra e dizer, sai depressa. A graça de Deus
não veio alcançar os sadios. Jesus, eu vim alcançar os que estão doentes. Deus não pode curar um falso você, um personagem de você. Ele quer curar o você real, a sua essência, o seu nome, o seu CPF. É isso que Ele quer mudar. Ele não quer lhe dar uma posição social, institucional. Ele quer dar a você uma nova vida. Arrependa-se. Até o microfone desligou, vocês verem como é espiritual. Arrependa-se. Rasgue o seu coração. Você não precisa seguir regras religiosas, opressoras, pesadas. O que você precisa é colocar o seu coração diante de Jesus hoje e dizer: eu quero me arrepender, eu quero uma nova vida, eu quero ter esses rios de águas vivas dentro de mim. Se você sentir isso no seu coração hoje, levante a mão que eu quero orar pela sua vida. Quem diz: hoje eu quero, não sou mais religioso, hoje eu quero Cristo. Eu não quero mais as correntes da religiosidade que me oprimem, me prendem, que me machucam ou que me enganam. Eu quero é o verdadeiro Jesus. Temos uma vida que vai rasgar a religiosidade, esse manto, esse véu, e colocar desnudo verdadeiramente diante de Jesus. Temos alguma vida para isso hoje? O segundo convite é o convite para aqueles que são os orgulhosos, que usam a religiosidade para dominar outras pessoas. Porque às vezes os dominadores não é só líder. Quando a gente fala dominador, líder, pensa só no pastor, né? Às vezes tem gente que lidera um grupinho dentro da igreja e fica oprimindo eles, manipulando eles, usando eles para o seu próprio prazer. Se você tem feito isso, eu quero lhe dizer hoje: caia de joelhos diante de Jesus. Tem salvação para você também. Largue as chaves e a arma do algoz, joga no chão e se prostre diante de Jesus. Porque o reino de Deus pertence àqueles que lavam os pés dos irmãos, que servem aos irmãos, que se entregam aos irmãos. Esse, quem levantar a mão e for, é corajoso. Porque ninguém quer se assumir orgulhoso, né? Todo mundo quer dizer: eu sou humilde. Humilde. Tem algum que já deixou de ser orgulhoso pelo Espírito de Deus e quer reconhecer isso diante da igreja e levantar a mão e dizer: hoje eu quero viver espiritualidade verdadeira, não quero oprimir ninguém, eu quero é servir. Meu nome agora é serviço. Temos alguém? Meu coração, Deus diz: os dois têm, mas não tiveram coragem. Mas tá bom, Jesus lhe ama, principalmente o primeiro. O terceiro são aqueles desigrejados, porque foram feridos e machucados pela religiosidade. Se você é um crente fiel e você foi machucado, silenciado, oprimido por um sistema religioso, frio e impiedoso, legalista e corrompido, ouça a voz de Jesus hoje, porque Ele viu e Ele vê a sua dor. Jesus não é o sistema que lhe feriu, Ele é o bom pastor que cura suas feridas, que restaura sua alma. Não abandone a fé por causa dos hipócritas. Olhe para a cruz. Jesus olhou e disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Se você veio para cá com o coração oprimido, apertado, ferido, declare que você quer Jesus hoje para sarar essas feridas e lhe colocar de volta no caminho. Eu gosto da palavra que preguei esses dias do profeta Elias, que ele derrota os 450 profetas de Baal. Jezabel diz que vai matar ele, ele corre para o deserto, se esconde numa caverna, e o Espírito de Deus vem falar com ele e dizer: sai daí. Tinha 3.000 pessoas lá, rapaz, você não está sozinho não. O que você fez foi resposta de oração para eles, para dizer que o Senhor estava no controle. Agora
volte. E ele diz: volte para o caminho. Essa é a palavra que Jesus tem para você hoje, que foi machucado, que foi oprimido, que foi enfraquecido. Jesus está dizendo: volte para o caminho hoje, porque você não está sozinho. Existem os crentes hipócritas e legalistas e opressores, mas tem crentes fiéis. Mas não olhe nem para os fiéis, olhe para mim. Quando Pedro estava caminhando e sobre as águas, a palavra diz que ele ficou com medo, olhou para trás e afundou. Às vezes a opressão nos faz isso, a tribulação faz isso, e o medo ele tem essa ferramenta hábil em de nos paralisar ou de nos fazer fugir. Mas o medo só tem essa ação sobre nós se a gente tirar os olhos de Jesus. Porque se a gente fita os olhos em Jesus, tanto faz a opressão, tanto faz o vento, tanto faz as ondas. Olhando para Ele, você não para, você avança. E o que Jesus diz aos feridos hoje é: olhe para mim. Ele diz: eu sou manso. Eles são brutos, mas eu sou manso. Eles são orgulhosos, mas eu sou humilde. Vinde. Quem está nessa condição de sobrecarregado e precisa de alívio do Senhor hoje, levante sua mão para a gente orar junto, para Deus curar seu coração, sua mente e fazer de você uma nova criatura. E Deus fala no meu coração mais uma vez: tem gente para os três, José, porque é difícil. Tem gente ferida, tem gente orgulhosa, tem gente religiosa. Mas mesmo assim, antes do ministério do louvor começar a louvar, eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Eu quero que você feche seus olhos. Você pode não ter tido coragem de levantar a mão. Você pode não ter tido coragem, mas fala com Ele agora. Diga: Senhor, eu entrego o meu coração orgulhoso. Eu vou fazer as 3 orações. Primeiro, para os crentes mascarados religiosos. Depois, para os orgulhosos e para os feridos. Fecha a igreja inteira, todo mundo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, entregues a Ti, impactados pela Tua palavra. E nós queremos te dizer, Senhor, nos dá coragem de largar as máscaras da religiosidade. Nos dá coragem de sermos nós mesmos e não termos que ter a aprovação de ninguém a não ser a Tua aprovação, o selo do Teu Espírito. Nós não queremos estrelinhas religiosas de homens manipuladores. Não, nós queremos a nossa face restaurada pela a glória de Cristo. Que as nossas imperfeições sejam cobertas pelo manto de Cristo. Que o fedor das nossas transgressões se converta em um perfume suave de Cristo. Que o nosso sangue de morte receba o sangue de Cristo, de vida. Nos dá coragem, Senhor, porque às vezes a gente tem medo de largar a máscara, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, da aprovação que eu vou perder. Que a gente possa ter a coragem e a ousadia de romper com a aprovação do mundo, para termos apenas a aprovação Tua, porque é muito melhor do que ter milhões de seguidores, é ter o nome escrito no livro da vida. Senhor, eu também quero orar para os orgulhosos, aqueles que são religiosos, estão cheios de si, porque acham que seguir todas as regras humanas criadas, os padrões humanos estabelecidos, isso é o que credencia a receber a salvação. Oh Senhor, que aqueles que estão nesta prisão possam ser libertados hoje e saber que não há nada que eles pudessem fazer para ganhar esta condição de salvação, mas que pela Tua graça
graça e misericórdia, tu entregou de graça. E que eles podem fazer boas obras, não para conquistar, mas como consequência da salvação. Que eles possam viver as boas obras e entender que isso não é uma performance de aprovação, mas que é a consequência de um mover do Espírito, mudando a essência, e que brota e que jorra de dentro para fora em obras maravilhosas, e que o teu nome seja glorificado em todas elas. Senhor, também quero orar para aqueles que estão feridos pela religiosidade, aqueles que foram oprimidos, machucados, que até desacreditaram de ti, que disseram aquela frase: eu amo Jesus, o que eu não gosto é do fã-clube. Que eles possam fitar os olhos em ti, que eles possam receber o alívio hoje das cargas. Tu não dissestes, ó Pai, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Senhor, que cada um deles possa receber o teu alívio hoje, para as mentes, ó Pai, que foram, e coração, que foram machucados, que eles possam receber hoje, Senhor, restauração no teu Espírito, e eles possam receber e ter alegria, e entender que na igreja nós temos pessoas imperfeitas, mas que no meio dessas pessoas imperfeitas, aleluia, há um Deus perfeito, há um Deus santo, há um Espírito que nos une, que apesar das nossas falhas e limitações, nos conduz aos céus, que faz ferro afiar ferro, que faz ombro segurar ombro, apesar de nossas limitações. Mas como tu dissestes ao apóstolo Paulo, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não precisamos ser fortes, nós precisamos do teu poder, precisamos do teu agir sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Como pode me
Jesus, essa voz mansa, que a gente não entende porque recebeu esse chamado, esse abraço, esse alívio, mas Ele nos traz para perto, Ele nos traz para o colo, feridos, machucados, rejeitados, excluídos, mas Ele vem para perto, acolhe. Nosso Jesus é um Jesus acolhedor e transformador. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Avisos rápidos: terça-feira nós temos nosso culto fé. Venha, participe. É importante congregar, estar em comunhão com os irmãos. Também, queridos, na quarta-feira nós vamos ter ciclo de oração. Semana passada foi PG, não foi? Então essa semana agora, ciclo de oração. Venha para a igreja orar, buscar o Senhor. Na quinta-feira nós temos culto e ensino. Começamos a carta de Paulo aos Colossenses, foi maravilhoso quinta-feira. Nessa próxima quinta vamos ao capítulo 2. Para quem nos visita, não conhece, todas as quintas-feiras nós temos culto de ensino e nós temos estudos sistemáticos. Agora nós estamos em todas as cartas de Paulo, capítulo por capítulo. Se você nunca leu a Bíblia completa, venha um momento de você ler de forma acompanhada. Amém? E domingo, sábado nós vamos ter o evento das crianças, às 17 horas, e domingo, culto de celebração ao Senhor. Tivemos essa semana aniversários especiais, tivemos o irmão André, que aniversariou. Foi na sexta passada, né? Isso. Então venha pra cá pra gente orar por você. Tem mais alguém que aniversariou esses dias? Joelene. Venha. Oxe, venha, mano. Oxe. Quem mais? Venha também. Vamos louvar a Deus pela vida desses irmãos, irmãs maravilhosas que o Senhor nos deu. Mais alguém? Os crentes se escondem até na hora de orar pelo aniversário. Queridos, vamos louvar a Deus pela vida de cada um deles. André é muito especial para mim e para minha família. Conheci ele quando eu dirigia, ainda muito jovem, uma congregação. Num dia de chuva, eu estava preocupado em saber se ia ter culto ou não, se ia ter crente ou não, se eu vou abrir. Vai que alguém vai. Fui sozinho, quando cheguei lá, veio André e sua família. Naquele dia ele reatou o seu laço com o Senhor, com a família completa, porque veio ferido de uma religiosidade muito machucado. Mas aí Deus veio e restaurou, né, meu amado? E caminhamos juntos até hoje. Coisa linda. Irmã Joelene também, aqui a nossa pequena também, que agora já acerta, aí veio do Radical Kids hoje. Então são bênçãos também para as nossas vidas. A igreja estende as mãos, vamos orar? Senhor Jesus, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão André, das irmãs. Que o Espírito Santo, neste novo ciclo que se inicia, possa abençoar grandemente com a presença do Espírito, com as bênçãos celestiais, com reafirmação de propósitos do alto, para sarar as feridas, para que seja um renovo no teu Espírito, porque tu és um Deus de renovo. E eu peço, Senhor, um avivamento especial para dentro de cada coração, para que o teu Espírito esteja ali, a chama queime mais forte, e que eles possam, Senhor, frutificar cada vez mais para a nossa comunidade, porque eles são importantes demais para cada um de nós, extremamente importantes para cada um de nós. Que Deus abençoe eles, as famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o parabéns? Bora, parabéns. Parabéns pra você, essa data querida.
Senhor e dá os parabéns a Ele no final. Abraça. Queridos, estendam as vossas mãos. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito e imutável de Deus, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sempre sobre nós, hoje e até os dias eternos, que pode ser hoje. Quem crê diz: aplauda o Senhor Jesus, dá um abraço ao seu irmão. Deus abençoe. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então